Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana Moreira e hoje eu vim aqui conversar com vocês, dar uma aulinha sobre algo que vocês estão me pedindo há muito tempo, sempre chega lá no meu direct, sempre tem alguém perguntando durante as lives, que é quais são os agentes que eu posso usar na minha proposta de intervenção. Então resolvi dedicar um vídeo só para isso e esse é o tema da nossa aula de hoje. Então, se você tem interesse nesse tema, em tudo que diz respeito à redação do Enem, não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações. Além disso, se você achar que esse conteúdo foi importante, foi de valor para você, não se esqueça também de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Isso é muito importante para o meu trabalho. Bom, como eu antecipei, tema da aula, agentes para proposta de intervenção. A gente já tem 3 vídeos aqui no canal, com aulas completas sobre a competência 5 do Enem. A competência 5 é aquela que avalia precisamente a proposta de intervenção que vocês elaboram na redação. Então vamos lá, a gente sempre tem em uma redação para o Enem um problema ali apresentado na introdução, uma argumentação que diz respeito ao nosso posicionamento sobre esse problema e depois uma proposta de intervenção que vai intervir, solucionar, mexer nos problemas que a gente levanta ao longo do nosso texto. Bom, vocês já sabem então que essa proposta ela é super importante porque ela está ali colada em uma competência só, né, na competência 5. Então a gente tem 200 pontos dependendo só dessa proposta. Bom, eu já fiz aí 3 vídeos em que eu comento todos os aspectos da proposta de intervenção junto com vocês. Os agentes em especial são algo que vocês me cobram bastante, então por isso a nossa aula de hoje vai estar dedicada a eles. Bem, só lembrando então, retomando aqui com vocês, que são 5 elementos necessários para essa proposta: agente, ação, modo, efeito e detalhamento. Hoje a gente vai pegar nesse primeiro. Bom, olha lá, tá aí na tela para vocês o seguinte: quando a gente teve a redação de 2018, a proposta do Enem, cujo tema foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet, a gente teve, de acordo com a FGV, que foi quem corrigiu as provas, né, de acordo com o material aprovado pelo INEP, os agentes possíveis dentro desse tema estão listados aqui: poder público, mídia, o contexto educacional, a família, a sociedade civil organizada, o próprio indivíduo e empresas. Ju, se eu escrevesse algum agente diferente do que está aí, eu perderia nota? Não, essa lista é o que a gente chama de não exaustiva. O que isso significa? Que o Enem nem consegue listar todas as possibilidades de agente, porque elas são inúmeras. Elas são inúmeras porque dependem de como você abordou o problema no seu texto. Então vamos pensar o seguinte: a redação do Enem tem uma introdução, que é aquele momento em que você vai apresentar o tema e apresentar os problemas que estão relacionados ali àquele tema. Você pode, por exemplo, partir para uma estratégia que eu gosto bastante, que é de apresentar 2 causas para o seu problema, certo? Então, se a gente está falando, por exemplo, de obesidade, você apresenta 2 causas para a obesidade. A causa 1 você vai desenvolver no argumento 1, enquanto a causa 2 você vai desenvolver no argumento 2. Beleza. Quando chega na proposta de intervenção, você precisa, não é resolver, tá? Vocês não podem cair nessa pressão de ter que resolver o problema. Não é proposta de solução definitiva, é proposta de intervenção. Então, vocês têm que moldar algo que possa, de alguma forma, tocar ali naquele problema. Então, eu tenho que moldar algo que toque na minha causa número 1 e o outro que toque na minha causa número 2. Como que eu vou escolher os agentes que vão executar a minha ação? Vai depender necessariamente de que ação eu tenho que tomar para intervir no meu problema. E isso é algo 100% individual, porque depende de quais problemas você abordou ali na sua redação. Então, se você trabalha com a causa X e Y e o seu amigo trabalha com a causa A e B, as soluções não vão ser iguais. As intervenções necessariamente vão ser diferentes, porque vocês abordaram questões diferentes ali ao longo do texto. Dito isso, o que é importante? Que vocês não pensem que tem que solucionar o problema de forma definitiva, isso não existe, e que vocês não criem uma espécie de hierarquia de solução na cabeça de vocês.
Então, por exemplo, vamos retomar o problema da obesidade e vamos colocar duas causas para esse problema, tá? A alimentação baseada em alimentos ultraprocessados, ok? E a falta de informação. Então, quando a gente pega, por exemplo, a questão da falta de informação, eu posso resolver ela de muitas formas. Alguém vai dizer, eu posso resolver com a parceria da escola, né? As escolas têm esse papel de conscientização, de ensinar, por exemplo, podem ensinar os alunos a lerem os rótulos, a ver quais tipos de componentes que tem ali, o que significa cada um. Ou eu posso partir, por exemplo, para conscientização a partir de outro movimento. Então eu posso dizer, olha, a gente tem que mudar os rótulos. As pessoas não têm informação porque está tudo escondido ali no rótulo. Então eu preciso de outra forma de apresentar isso aqui, como já acontece em alguns países aqui da América Latina, chamando atenção para os produtos ultraprocessados e o que tem dentro desses produtos. Então a gente vai partir para um outro movimento. Ju, como eu vou saber qual que é melhor do que o outro? Não existe um melhor do que o outro. O Enem não faz esse tipo de avaliação. Ele não quer saber se o melhor é agir com as escolas ou se o melhor é mudar os rótulos. O que ele quer é que você pense estratégias para intervir no problema. As duas coisas são estratégias que interferem no problema, então tá tudo certo, elas vão ter a mesma nota. Vocês não têm que se preocupar com isso. Então não precisa ficar, nossa, como que eu vou saber aqui qual que é o melhor para mim? Não tem melhor. O melhor é aquele que intervém no seu problema, naquele problema que você elencou na sua argumentação. É esse link, é esse gancho que vocês não podem perder de vista. Então, não é necessariamente como eu vou resolver o problema da obesidade. Não é isso. O tema é obesidade, mas você levantou duas causas no seu texto. A causa dos ultraprocessados e a causa da falta de informações. Então, o que tem que ser resolvido, né, ou o que tem que sofrer intervenção lá na sua proposta, são esses dois momentos, tá? O momento 1, os produtos ultraprocessados, então a gente precisa intervir nisso. E o número 2, na falta de informação. Então, se liguem nessa relação que vocês estão estabelecendo entre proposta e argumento e não necessariamente entre proposta e tema, porque o seu argumento já está casado com o tema. E dali você resolve o que o seu argumento mandou, tranquilo? Para isso, não existe agente melhor ou pior, porque não existe ação melhor ou pior. E quem vai determinar o nosso agente é sempre a nossa ação. Bom, se por um lado vocês precisam encontrar, então, a coerência entre o que foi apresentado e o que vai ser solucionado, por outro lado, vocês têm que encontrar a coerência entre o que vai ser solucionado e quem vai solucionar. O Enem, ele não exige de vocês 100% de acerto nesse quesito. Como assim, Ju? Se eu disser que o governo deve elaborar leis, isso é aceito pelo Enem. Ainda que essa ideia de governo como agente, ela seja um tanto genérica, não é exatamente o governo que elabora leis. Então, vocês, enquanto estudantes de ensino médio, né, é entendido pelo INEP, pelo MEC, que vocês não têm que ter domínio dessa estrutura para entender quem faz a lei, quem aprova, por onde ela passa, por exemplo. Então, o que vocês não podem é fazer algo completamente discrepante. Então, eu vou dizer, as famílias devem aprovar uma lei, mas família não aprova lei? Então, é muito distante do que é real. Aí sim vocês teriam problema. Mas trabalhando ali no campo do real, tá? Muito tranquilo. Então, também não precisa ficar ali se matando para decorar o que cada agente faz. É bom que você tenha, claro, uma visão ampla, uma visão completa, mas não precisa ficar preso a essa questão, tá? É só não partir para um extremo do tipo famílias aprovando leis ou associação de moradores de bairro prendendo alguém, por exemplo, coisas desse tipo. Aí a gente vai ter esse problema de coerência. Mas no geral, gente, o que eu posso dizer para vocês dentro da prova do Enem é que essa falta de coerência quase nunca aparece, tá? Porque o Enem tem uma tolerância bastante grande. Então fiquem atentos, mas não precisam ficar pilhados também nessa questão. Bom, é lógico, e aí eu preciso abrir um parênteses, que para a formação cidadã de vocês é muito importante entender como as coisas funcionam no nosso país. Então, já que a gente vive em uma democracia, e ainda bem que vivemos, é super importante que a gente entenda por onde as decisões passam, quem decide o quê, como essas coisas são decididas, para que de fato a gente exerça o nosso papel democrático. Mas
pensando na redação do Enem, o genérico dá conta, tá? Vamos lá. Eu mostrei aqui para vocês as possibilidades dentro da manipulação do comportamento do usuário, lá que foi o nosso tema de 2018. Mas a gente também tem o tema de 2019, que foi democratização do acesso ao cinema no Brasil. Aqui, a gente tem outras possibilidades de agente. Ministério da Cidadania, Ministério da Educação, Ministério da Cultura, Ministério do Turismo, Secretaria Especial de Cultura, a Ancine, a Funarte, as produtoras de cinema, as redes de exibição de cinema, as organizações sociais, as associações de bairro, os produtores independentes, as figuras públicas. E, de novo, essa não é uma lista exaustiva, o que significa que tem mais agente para a gente colocar aqui. Vai depender da ação, que depende diretamente do problema que você elaborou no seu texto. Então, a gente nunca vai dizer, nesse tema é muito melhor você resolver com a Secretaria Especial da Cultura do que com a Associação de Bairro. Não existe isso. Depende de como você vai fazer a ligação entre a intervenção e o argumento. E aí, você pode estar se perguntando, né? Ju, mas o Ministério da Cultura não foi extinto? Ele foi extinto, ele virou uma pasta, né? A gente não tem mais esse ministério. Mas, para o ano de 2019, que foi quando aconteceu essa prova, como a extinção ela tinha sido muito recente, o que eles fizeram foi considerar o Ministério da Cultura por imaginar que nem todas as pessoas tivessem se atualizado a respeito da extinção desse ministério. Então foi uma colherzinha de chá que o Enem deu, mas tomem cuidado com esse tipo de atualização, é importante que vocês se mantenham atualizados, porque ele poderia, por exemplo, dizer, olha, o Ministério da Cultura vai ser considerado agente nulo porque ele não existe mais, ele foi extinto. No caso, ele não fez isso, mas poderia ter feito, então é bom a gente tomar bastante cuidado em relação a isso. Então vocês estão vendo aí que a gente tem um número muito grande de agentes para trabalhar e essa lista não tem fim. Ju, mas então como que eu vou me organizar na hora de pensar quais são os melhores agentes para mim? Já que depende de tanta coisa, né? É tão individual, é tão meu, assim. Beleza, olha só. Vou mostrar uma coisa aqui para vocês bem facinha, simples, chamada Gomifes. Esse Gomifes, ele roda aí nos cursinhos de vestibular, já tem tempo. Algumas pessoas já conhecem, outras não conhecem, mas ele é uma forma bem interessante de a gente organizar as possibilidades de agentes. Tá, então notem o seguinte para mim. Gomifes é a inicial de cada uma das possibilidades de agente aqui. Vocês conseguem acompanhar? Foi tranquilo? Então, o G aqui de governo, o O de organizações não governamentais ou as ONGs, o M de mídia, o I de instituições religiosas ou ainda da iniciativa privada, o F de família, o E de escola ou, né, entrando dentro de escola aí, as universidades e o S da própria sociedade. Então aqui vocês reúnem agentes possíveis que vão dar conta de 100% dos problemas que vocês abordarem no texto, a gente consegue tirar desses agentes. Por quê? Porque eles são genéricos. Então, o que é governo? Pode ser qualquer instância dentro do governo e mesmo o próprio governo. Então, se você quiser usar a palavra governo como agente, tá tudo bem, ele é um agente válido. Mas você pode elencar instâncias dentro desse governo. Então, você pode chamar aí, por exemplo, o Ministério da Economia, o Ministério da Justiça, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, vai depender do tema e do que você precisa resolver. Você pode ser mais específico dentro de cada um desses aqui, mas se você escreve lá no cantinho da sua prova Gomifes, você não vai ter dificuldade em puxar um agente ali que dê solução para o seu problema, né, ou que intervenha nesse problema. Então, a gente tem aí o governo pensando que dentro dele dá para a gente elencar, chamar muita gente. As ONGs, a mesma coisa, pode ser qualquer tipo de ONG. As mídias, mídia impressa, mídia televisiva, as mídias digitais, aí vai depender do que você quer alcançar para escolher a melhor, ou mesmo a própria ideia de mídias. Não precisa especificar se você não quiser, é um agente válido. Bom, as instituições religiosas ou a iniciativa privada, instituições religiosas, você pode pegar as pastorais, você pode pegar as igrejas que têm um trabalho comunitário,
como iniciativa privada, as próprias empresas, né? Como a gente estava lá na ideia do cinema, eu vou voltar aqui para vocês. Nessa aqui, percebam que no tema da manipulação do comportamento, a gente tem a própria palavra empresas. No tema de 2019, a gente tem aqui produtoras de cinema, por exemplo. Então, os dois se encaixam aqui, ó, na iniciativa privada. Então, dá pra gente tirar muita coisa daí de dentro também. A família, a escola ou a universidade, de novo, depende de quem você quer atingir, e a própria sociedade. Eu confesso que sociedade, de todos os agentes aqui, é o que eu menos gosto. Por quê? Eu acho muito genérico. Então, a sociedade deve agir, deve se organizar democraticamente. Tudo bem, funciona e o Enem aceita, mas quase sempre que vocês elaboram uma proposta de intervenção com sociedade, ela fica genérica. Então, eu não recomendo, tá? Outro aqui que eu não acho muito bacana, pode usar, Ju? Pode. É só a minha posição para vocês do que funciona melhor. É a mídia. Porque a mídia funciona muito melhor como meio do que como agente. Então, você vai elencar um agente para trabalhar por meio da mídia. Geralmente fica mais bacana do que quando vocês colocam mídia como agente, tá? Mas pode? Pode, o Enem aceita. Bom, o que é que não pode, então? O que eu não posso fazer quando eu estou tratando dos agentes? Eu não posso dizer alguém, ninguém, alguns, uns e outros, você. Todos também. Não pode. Então, quando a gente está nesse meio aqui, vocês precisam não usar de jeito nenhum esses elementos aqui como agentes. Então, você deve ter consciência. Não funciona, tá? Não, nem as pessoas e você, nem alguns. Uns devem fazer isso. Por quê? Porque é muito impreciso. Ju, mas sociedade também é impreciso. Concordo. Por isso que eu não gosto que vocês usem sociedade. Aceita? Aceita. É o melhor? De jeito nenhum. É muito genérico. Então, tenham aí em mente, anotem aí esses agentes, que são os agentes que vocês nunca vão trabalhar, não vão pegar com eles de jeito nenhum, para vocês não terem esse tipo de problema, tá? Agora, meus queridos, para ficar mais tranquilo ainda, eu vou mostrar aqui 2 parágrafos de redações que foram nota 1000 no Enem, para a gente avaliar a proposta de intervenção focando no agente, tá? O primeiro tá aí, ó. Vou ler com vocês e depois a gente conversa um pouquinho sobre esses agentes. Vamos lá? Diante do exposto, evidenciam-se os desafios sociais e econômicos para o pleno acesso da população brasileira às obras cinematográficas. Cabe, então, ao Ministério da Cidadania, por ter herdado as funções do extinto Ministério da Cultura, criar, por meio de parcerias com as empresas do setor, entradas gratuitas periódicas para a população de baixa renda, de modo a facilitar a sua participação nas salas de cinema e, consequentemente, popularizar o acesso à cultura. Paralelamente, o Ministério da Economia deve estimular, através de medidas provisórias, a redução de impostos e regulações no mercado citado. Desse modo, concretizar-se-ão os seus valores lúdicos e artísticos, que serão apreciados pelo povo brasileiro como um todo. Beleza, o que a gente nota aqui? Então, primeiro, a proposta está completa, né? Ela traz os 5 elementos para nós, mas isso não é suficiente. Vamos observar como o agente aqui ele está lidando com a ação proposta. Ó, então, a gente tem lá, diante do exposto, evidenciam-se os desafios sociais e econômicos. Quando ele antecipa isso para nós, já sabemos que vai demandar mais de uma proposta de intervenção. Por quê? São desafios diferentes. Um é social, o outro é econômico. Eles estão em lugares diferentes. Isso me diz que lá na argumentação desse candidato, ele trouxe causas muito distintas. Uma causa social e uma causa econômica. Isso é ruim? De jeito nenhum. Mas não pode ficar sem solução. Então, a gente vai sempre partir para uma completa e uma segunda que pode estar incompleta, mas ela tem que descer puxando o seu projeto de texto, mostrando para o seu corretor, ó, eu sei
que eu levantei duas causas que eu não resolvo ou não intervenho de uma forma só. Então tá aqui as duas formas de intervir nesse problema. Vamos ver a primeira. O Ministério da Cidadania é o nosso agente. Então ele, por ter herdado as funções do extinto Ministério da Cultura, ó, ele explicou o porquê que esse foi o agente escolhido. Nesse caso, isso aqui é um detalhamento de agente, tá? Então, o que o Ministério da Cidadania tem que fazer? Tem que criar, vou pular o meio aqui, entradas gratuitas periódicas para a população de baixa renda. Essa é a ação que deve ser executada. O Ministério da Cidadania, tendo como pasta o extinto Ministério da Cultura, ele pode criar essas entradas gratuitas periódicas? Pode. Faz sentido? Faz, tem coerência. Ele pode fazer essa proposta, pode ter aprovação dessa proposta, então ele pode direcionar verba para isso, então faz sentido, tá? Tem ligação entre a agente e a ação. Agora vamos ver como que ele faria. Por meio de parceria com as empresas do setor, olha só, ele não está propondo aqui um direcionamento de verbas para o Ministério da Cidadania funcionar com essas entradas. Ele está propondo parceria público-privada. Funciona? Funciona. De modo a facilitar a sua participação nas salas de cinema e popularizar o acesso à cultura. Então ele quer facilitar a participação de quem? Da população de baixa renda e popularizar, por isso, o acesso à cultura. Tranquilo, tem coerência nessa proposta. Ju, mas eu nem acho que essa seja a melhor proposta para o problema. Não tem problema, é só para intervir. Não é a solução definitiva, lembra disso. Por que eu insisto nisso? Tem muito aluno que trava e quase chora porque não sabe pensar na melhor solução, mas ele não tem que pensar na melhor. Ele tem que pensar em uma que intervenha no problema, tá? Não vai ser avaliada em qualidade, vai ser avaliado em pertinência. Tem pertinência com a sua argumentação? Trabalhe os 5 elementos? Pronto, acabou. É só isso. É bem mais fácil do que vocês imaginam. Vamos ver aqui a segunda proposta. Paralelamente, o Ministério da Economia deve estimular, através de medidas provisórias, a redução de impostos e regulação do mercado citado. Agora a gente elencou outro agente. Por que outro agente? Para resolver a parte econômica, então a parte social já teve a sua intervenção, agora a gente vai buscar essa intervenção na parte econômica. Como fazer isso? Como estimular a redução de impostos? Por meio de medida provisória. Então ele está propondo que o Ministério da Economia trabalhe a partir de medidas provisórias para estimular a redução de impostos que regulem o mercado cinematográfico. Ju, não é tão simples assim. Eu sei que não é, mas para o Enem basta que você tenha uma proposta com coerência, e essa é uma proposta com coerência, então tá super tranquilo. Percebam aqui, pessoal, que a primeira proposta, que envolve o Ministério da Cidadania, ela tá completa. Então ela envolve agente, detalhamento de agente, ação, meio, efeito. Tranquilo, 5 elementos. A segunda não está completa, e não tem problema, ela só está puxando o projeto de texto do nosso autor. Então, o Ministério da Economia tem que estimular a redução por meio de medidas provisórias. Então, aqui depois ele encerra essa redação com o efeito, mas a gente não teria, por exemplo, o detalhamento. E tá tudo certo, não tem nenhum problema em relação a isso. Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês outra proposta, essa pautada no tema de 2018, a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Tranquilo? Olha lá, entende-se, portanto, que é necessário que a população entenda os riscos do controle de dados. Ok, a população precisa entender esse risco, mas a população não é agente. Como que a gente vai fazer isso acontecer? Olha lá. Desse modo, cabe às escolas desenvolverem a percepção dos perigos da cognição preguiçosa para a formação da visão de mundo dos seus alunos, mediante aulas de informática unidas à disciplina de sociologia, voltadas para uma educação não só técnica, mas social das novas tecnologias, a fim de ampliar nos jovens o interesse por diferentes opiniões e, consequentemente, reduzir os efeitos adversos da problemática. Posto isso, será superado o controle do comportamento do usuário e não mais viveremos em um Brasil análogo à trama de Black Mirror. Ju, o que aconteceu aqui? Não temos duas propostas, temos apenas uma. Sim, porque uma única proposta deu conta das duas questões levantadas por esse candidato no texto dele. E aqui a gente tem um agente forte que está atuando aí
em muitas funções, que é a escola. O que a escola tem que fazer? Tem que desenvolver a percepção dos perigos de uma cognição preguiçosa para a formação de visão de mundo do seu aluno. O que isso significa? A escola tem que fomentar o senso crítico desse aluno, né? Como que isso vai ser feito? Por meio de aulas de informática, não só, junto com sociologia. E aí a gente tem uma explicação desse meio, que é o que a gente vai chamar de detalhamento do meio, voltadas para uma educação não só técnica, mas social das novas tecnologias. E o efeito disso? A fim de ampliar nos jovens o interesse por diferentes opiniões e, consequentemente, reduzir os efeitos adversos da problemática. Ótimo! E aí existe uma última frasezinha aí, fechando o nosso último parágrafo, que é uma frase que encerra a redação retomando um repertório que foi utilizado na introdução do candidato. No caso, ele usou essa série da Netflix e fez o gancho aí para encerrar o texto. Tranquilo. Então a gente tem uma proposta só, completa, com um agente muito específico, que é a escola, deu conta de intervir nos dois problemas que ele aborda ao longo da redação. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que essa é uma proposta que tem nota máxima, assim como essa é uma proposta que tem nota máxima. O que diferencia os dois parágrafos é que um teve a necessidade de elaborar mais de uma proposta para cumprir um projeto de texto e o outro não. Então, vocês têm que observar na redação de vocês, essa é uma dúvida que eu recebo demais, eu tenho que fazer uma ou duas propostas? Depende. Uma você sempre vai ter que fazer completa. A segunda proposta, a necessidade dela, depende da sua primeira e dos seus argumentos. Uma proposta só deu conta de intervir nos dois problemas que você elenca? Deu, como é o caso dessa redação aqui. Então pronto, uma proposta é suficiente. Não deu, Ju, são áreas diferentes, uma área social, outra área econômica. Então elabore duas, como acontece aqui. Tranquilo? E só para a gente encerrar então, vou voltar aqui nesse momento para nós com o GOMIFES. Essa é uma palavrinha fácil, vocês vão ter sempre à mão de vocês. Quando forem pensar nos agentes, que é o tema da nossa aula de hoje, vocês vão conseguir puxar rapidinho de dentro desses. Se quiserem, coloquem no caderninho de vocês aí o GOMIFES e já puxem o que pode ter dentro de cada um desses, para que vocês façam cada vez uma proposta melhor, uma proposta mais específica, beleza? Então, sem se esquecer da palavra, ela puxa os agentes necessários para nós. Se ficou alguma dúvida sobre esse vídeo, é só deixar nos comentários aqui para mim, eu sempre respondo vocês. Se vocês têm sugestão de conteúdo para o canal, também é só deixar aqui nos comentários. Eu sempre procuro produzir um conteúdo que seja de valor para vocês. Ou seja, explicando isso, o que significa? Que seja um conteúdo que interesse, que seja um conteúdo que de fato mude algo para vocês, tá? Que ofereça novas perspectivas, que facilite de alguma forma. E para isso eu preciso cada vez mais conhecer melhor vocês. Então não deixem de comentar aqui o que vocês gostariam de ver mais aqui no canal, quais outros conteúdos vocês estão sentindo falta, vocês têm mais dificuldade, vocês querem outra explicação, só deixar aqui pra mim, tá bom? Eu espero vocês também lá no meu Instagram, que é um lugar, um espaço em que a gente tem um diálogo mais direto, é @julianamoreira2020, e também nas nossas lives de correção, às quartas-feiras, às 8 da noite. Se você ainda não se inscreveu para receber as propostas de redação toda semana e me enviar o seu texto, é só se cadastrar no site que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, julianamoreirenem.com.br, tranquilo? Então, é isso, pessoal. Um abraço. Não se esqueça de curtir esse vídeo e até a nossa próxima aula.